Bom dia, meus irmãos. Amém. O nosso assunto de hoje, então, é solução ineficaz. Nós estamos tratando ainda, na continuidade da série proposta, estamos tratando ainda da doutrina da eleição, mais precisamente. Pastor reiniciou esse assunto no último estudo. Nós temos a oportunidade de novamente dar continuidade a ele. No domingo passado já surgiram algumas dúvidas bastante interessantes sobre esse assunto, né? Porque é sempre assim, o assunto da eleição sempre apresentou muitas dúvidas, muitas confusões, muitos debates, e assim vai ser. Em todo tempo, ele vai ser um assunto bastante controverso, difícil de lidar. Por causa disso, eu queria ler aqui rapidamente na carta aos Efésios, com vocês, um texto que eu acredito que seja muito importante sempre que a gente pensar na doutrina da eleição. Efésios capítulo 1. Então, quem está aí com a sua Bíblia e quiser abrir, Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3. O irmão projetou ali. Obrigado. Efésios 1, versículo 3, a partir do 3, nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, ou nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somente até aí por enquanto. Queria brevemente destacar alguns pontos desse versículo antes de nós entrarmos necessariamente no nosso estudo de hoje. E o ponto que eu havia dito ser importante dentro desse versículo, o motivo por que esse versículo é importante, quando pensamos em eleição e predestinação, é o porquê, ou para que, na verdade, não é nem o porquê, é para que nós fomos eleitos. Talvez tão importante quanto saber o porquê, é importante saber o para quê. Porque o porquê, nós vamos ver e temos visto que é muito difícil nós conseguirmos encontrar respostas que sejam totalmente suficientes para acalmar o nosso coração com relação a esse tema. Mas o para quê é muito mais fácil nós encontrarmos, identificarmos, porque o para quê está aqui, no texto que nós lemos. Veja, o versículo 4 nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, para que fomos e somos escolhidos em Cristo, eleitos em Cristo, predestinados em Cristo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Já temos visto que a santidade é a modelagem do nosso caráter e da nossa vida feita por Deus, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que o texto está nos dizendo é que nós somos eleitos, escolhidos nele, para isso, para esse fim. Ok, mas é somente para isso? Ainda não, continua. Eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para quê? Para a adoção de filhos. Então, a nossa eleição, a nossa predestinação, foi um mecanismo o qual Deus utilizou para nos tornarmos filhos. Então, nós somos filhos dele, para sermos santos, mais parecidos com Cristo, e para isso é que nós somos, então, eleitos e predestinados. Então, para início de conversa, é sempre, acredito ser, muito importante nós pensarmos primeiro nisso aqui. Agora,
vamos então falar algumas outras coisas do porquê, que é a parte mais complicada, que a gente vem trabalhando. Mas ainda antes de mencionar sobre isso, esse assunto, conforme eu mesmo já falei, ele traz muitas dúvidas, muitas perguntas. E uma questão fundamental também, além dessas dúvidas e perguntas, é que, pelo menos eu tenho visto, a maioria das pessoas que hoje creem na eleição, na predestinação, na maneira como está escrito aqui na palavra, a maioria dessas pessoas, elas passaram a crer depois de um tempo de leitura, de meditação na palavra, de conhecimento, frequentando a escola dominical, lendo livros, ouvindo pregações. E aí essas questões, conforme diz o apóstolo Paulo, esse conhecimento foi chegando a essas pessoas, isso foi clareando a mente dessas pessoas, e aí depois de um tempo, essas pessoas passaram a entender que deveriam então crer na doutrina da eleição e da predestinação, conforme está escrito aqui. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto ainda alguém que tenha dito assim, vamos lá, colocar no popular, eu já nasci calvinista, eu já nasci crendo na eleição, né? Pode ser que sim, pode ser que tenha pessoas assim que talvez, de repente até mesmo desde a fase de bebê, de criança, frequentando a igreja, ouvindo ensinamentos, de repente passou por todo o processo da sua vida já, desde o início, crendo, né? Mas pelo menos a maioria das pessoas com quem a gente conversa e com quem tem contato, geralmente não é essa a regra. Normalmente isso leva um tempo, exatamente por causa das dificuldades que esse tema impõe para a gente. E uma das dificuldades que eu, pelo menos, percebo que existe, é com relação ao nosso emocional, porque a eleição, a predestinação, ela mexe com o nosso emocional, né? Por causa disso, temas como, por exemplo, justiça de Deus, bondade de Deus, amor de Deus, vem à tona muito fácil quando a gente fala de eleição e de predestinação. Então, isso mexe com o nosso emocional. E aí, para quem tem um pouco de dificuldade com esse assunto, de digerir esse assunto, o lado emocional pega, ele pesa bastante. Vou citar só um exemplo prático. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que, por mais que tenha ouvido falar da eleição, da predestinação desde bastante tempo, desde ainda muito novo, eu levei aí uns longos anos para conseguir digerir tudo isso e acreditar nisso na maneira como a palavra trata. Mas, por que disso? Porque eu me converti aos 18 anos. Né? Fui convertido aos 18 anos. Falar em termos de predestinação, né? Fui convertido aos 18 anos. Fui chamado aos 18 anos por Deus. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Nem eu, nem ninguém da minha família era evangélico nesse período. E aí, ainda novo convertido, ouvindo falar sobre eleição e predestinação, adivinha para onde foi o meu pensamento com relação à salvação? Do meu pai. E agora? O que aconteceu com meu pai? Pelo que eu sei, quando ele morreu, ele não tinha ouvido a palavra do Evangelho a ponto de crer, de afirmar a sua fé em Cristo. E aí? Ele foi salvo ou não? E aí começam os movimentos na nossa cabeça. E aí vem alguém e diz assim, a eleição, ela é individual, nós vamos ver inclusive algumas coisas sobre isso. Deus escolhe uns e outros não. E aí o parafuso começa a apertar aqui na minha cabeça. E agora? Meu pai, afinal, foi escolhido por Deus ou não? E aí começam a vir sugestões na mente para uma resposta a essas perguntas. Até que, já vou encurtar a história, depois de muito tempo, depois de já haver entendido assim, essa questão da eleição a ponto de eu crer nela da maneira como está escrito aqui em Efésios, já tinha passado esse processo todo. Um dia, conversando com um amigo que também estava nesse estágio anterior ao que eu mencionei antes, conversando com ele, eu falei, olha, eu tinha uma dúvida muito grande no meu coração com relação à salvação do meu pai, porque até hoje eu não sei e não vou saber ao certo se ele é ou se ele foi um salvo em Cristo, porque quando ele morreu, eu não tinha conhecimento de ele ter crido em Cristo. E aí, ele, numa tentativa bem intencionada, tá? E eu acredito mesmo nisso, numa tentativa bem intencionada de acalmar o meu coração com relação a isso, ele falou assim, será que Deus não salvou
o seu pai pelo fato de já ter previsto que no futuro você creria em Cristo? Tipo, como se Deus tivesse salvo o meu pai pela fé que um dia eu teria em Jesus, eu como filho do meu pai. E aí, tranquilamente, ainda bem que Deus me deu assim, essa percepção no momento de perceber que era uma boa intenção, de fato, do colega. Eu falei para ele, não, eu acho que não. Se o meu pai tiver sido um salvo, que eu não sei, não foi por esse motivo. Não foi por causa de uma fé que eu teria no futuro. Foi por outro motivo. Se foi, foi por outro motivo. Eu não sei se foi, provavelmente não, né? Mas se foi, não foi por esse motivo. Então, eu estou contando tudo isso para os irmãos, para nós refletirmos um pouco que esse assunto, de fato, ele é espinhoso. Ele é espinhoso não só na teoria, mas ele é espinhoso na prática. E aí, se hoje você, e aí aqui vem a finalidade dessa reflexão inicial, se hoje você tem dificuldade com esse assunto, acalme o coração e procure conhecer ainda mais, porque a gente está nessa busca constante de conhecimento, de aprimoramento e de colocar tudo isso em prática, de forma que, conforme o nosso objetivo, o objetivo que a gente viu na palavra, o objetivo de Deus é para que a gente seja cada vez mais santificados em Cristo Jesus. Então, se hoje você tem dificuldade com isso, olha, eu não consigo aceitar a doutrina da eleição por isso, calma, relaxa. Não é tempo para ficar com os ânimos exaltados por causa disso e ficar ansioso, ficar nervoso, nervosa. Eu estou colocando tudo isso, irmãos, porque esse é um assunto que já deu, até mesmo por onde eu já vi em alguns círculos, muito debate bastante acalorado em escola dominical, porque mexe com o nosso ânimo. A gente quer provar que o posicionamento do outro está errado, porque Deus elegeu mesmo. E aí o outro também tem perguntas sérias e pertinentes até, que precisam ser respondidas, e aí tem o ânimo também exaltado, mas porque vocês calvinistas, vocês reformados, vocês querem tomar para si toda a doutrina da teologia e se achar os certos porque vocês creem na eleição, e aí fica sempre esse embate, séculos após séculos, né? E a gente tem isso ainda hoje. Então, calma. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante aos coríntios, quando ele fala a respeito dos dons, de todos os dons, e aí nisso entra também o conhecimento, eu creio. Mais importante do que o conhecimento que nós temos, mais importante do que todos os dons, é o amor que nós devemos ter de uns para com os outros. A calma, a tolerância. Tem pessoas que vão conseguir processar isso mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais. Tem gente que vai precisar de mais conhecimento. E aí, quem sabe numa conversa, numa orientação, a gente também ajude essas pessoas a conseguir alcançar níveis de conhecimento necessários também para ir entendendo esse processo de eleição e de predestinação, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso assunto. Já falamos sobre o para que nós somos eleitos e predestinados. É claro que isso tudo não significa que a gente não deve debater, tá? Ou que a gente não possa debater. Podemos, mas só com um pouco mais de tranquilidade sempre, e de equilíbrio que é sempre necessário, tá bom? E aí, se algum irmão quiser fazer, alguma irmã quiser fazer algum apontamento aqui durante o nosso estudo, pode ficar à vontade também. Isso aqui é uma aula, nossa escola dominical, graças a Deus, é uma aula. Então, vamos lá. Ainda a respeito da doutrina da eleição da predestinação, o nosso assunto hoje é sobre a solução que não soluciona. Por quê? Porque já falamos muito a respeito dessas dificuldades em torno desse tema. Então, qualquer tentativa de solução que nós temos, nós apenas temos tentativas ou uma tentativa que mais se aproxima com a perspectiva bíblica, tá? A respeito de eleição. Mas que não necessariamente traga uma solução definitiva. Opa, olha só, a solução definitiva para esse assunto é essa. Não, nós não vamos conseguir isso. É por isso que, conforme já falamos, os debates vêm acontecendo durante séculos e vão continuar. Mas, é claro, nós temos uma linha que caminha mais próximo possível disso aqui, tá? Então, vamos lá. Solução que não soluciona.
E aí, nesse tempo todo de debate a respeito do assunto, algumas propostas apareceram. A primeira delas que eu quero trabalhar com vocês, que eu chamei de tese 1. Como é que funcionaria, então, o processo de eleição e de predestinação com base na tese 1? A tese 1 diz que a eleição seria um acontecimento, um evento, né, da parte de Deus, na pessoa de Cristo, que ocorreria de forma corporativa ou orgânica, ou seja, abrangendo de forma geral os seres humanos. Ela é contrária, então, à eleição individual, mas a eleição individual nós vamos ver depois. Alguns textos são utilizados, muitos textos são utilizados para suportar ou para dar suporte à ideia da eleição corporativa ou orgânica. Romanos 9, por exemplo, versículos 11 e 12, que fala de eleição. Esse próprio texto de Efésios 1, versículos 4, 5, 7 e 11, mais precisamente, porque são textos que falam da eleição de um modo mais geral, de um modo mais abrangente. Tanto que a gente leu aqui no plural. Eleitos antes da fundação do mundo. Então, esse texto trata de uma forma mais orgânica ou mais corporativa. Orgânico no sentido de órgão, tá? Composição, tá? Composição orgânica. Então, segundo essa tese, Cristo é o eleito de Deus. Primeiro, Cristo é o eleito de Deus para ser o Salvador, o Redentor. E os crentes individuais, ou seja, nós, cada um de nós, seria eleito nele. Então, primeiro, segundo essa tese, Deus elege Cristo para ser o Salvador, o Redentor. Depois da eleição de Cristo, então, ele cria uma comunidade, ele cria um órgão, e aí vem da palavra orgânica que vem disso, ele cria uma corporação, o aspecto corporativo da eleição, vulgo, igreja, né, povo dele. E aí, depois que ele elege Cristo, então, para ser o Salvador e o Redentor, ele cria esse conjunto de pessoas, e aí, a partir daí, só depois daí, que vem as perguntas a respeito de, e o que acontece com cada um dos indivíduos? Porque primeiro cria a ideia do órgão, a ideia da igreja, mas é preciso, então, compor a igreja. Como é, então, que ele vai compor a igreja? Né? E aí surge, então, a primeira pergunta. Deus Pai, então, elegeu individual e especificamente Cristo somente para ser o Redentor dos crentes, e esses últimos, então, são eleitos de forma corporativa nele. E aí vem a pergunta problema 1. Pergunta problema 1. Como é que eu e você somos, então, incluídos nessa eleição? Aí a resposta para essa tese, a resposta dessa tese para essa pergunta é a seguinte, que Deus, então, elege cada um de nós, primeiro com base nos merecimentos de Cristo Jesus, e aí essa eleição ela é elaborada em virtude de Cristo e em retribuição do seu mérito. Esse mérito aqui é o que a carta aos Hebreus vai dizer depois, que Cristo morreu uma única vez, de forma eficaz por todos, né, para que esses todos sejam, então, salvos. Então, os méritos de Cristo são a sua vida, a sua obediência, a sua santificação, a sua morte única e eficaz, perfeita, tá? E também a sua ressurreição, conforme Paulo fala na carta aos Coríntios. E aí, com base nesses méritos de Cristo, nós, então, de forma corporativa, global, conjunta, somos, então, eleitos nele, né? Então, esse é o começo da resposta. Então, Deus Pai elege Deus Filho como Redentor, porque Cristo realiza uma obra perfeita e completa com a finalidade de tornar disponível uma graça universal. Mas aqui já começa o segundo problema. A primeira pergunta foi, como é que nós somos incluídos de forma individual? A tese tentou responder aqui, com base nos méritos de Cristo. Mas aí, essa mesma resposta já traz um outro problema, que Cristo, então, realiza a sua obra perfeita e completa com a finalidade de tornar disponível uma graça universal. Então, já dá para perceber qual é a outra pergunta que pode vir aí. A outra pergunta é, então, Deus vai salvar todo mundo por essa graça universal? E por que, então, Jesus mesmo falou que muitos não serão salvos, eles não herdarão o reino de Deus? Inclusive, ele até disse que a porta,
né? A porta do reino de Deus é estreita, mas a porta da perdição é larga, é um portão gigantesco, e ele fala que muitos entrarão por ela. Se, então, Cristo, realizando essa obra perfeita, ele abre uma graça para todos, uma graça universal, então por que tem alguns que não vão ser salvos? E aí, conforme eu disse, essa é a segunda pergunta problemática dessa ideia. Por isso que, reforço, esse assunto a gente tem que ir pensando nele, tem que ir pesquisando, aprofundando a pesquisa, porque ele não é tão simples, né? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu só achei que alguém falou. Então vamos lá. Uma graça universal disponível. Veio essa segunda pergunta: se Cristo então vai salvar todos, né? E aí, antes mesmo de responder essa segunda pergunta, já vem uma terceira. Se Cristo traz então uma graça universal visando salvar toda a humanidade, porque nem toda a humanidade é salva, né? Na verdade ela está dentro da segunda, essa terceira aqui, né? Aí, possível resposta: essas pessoas, com base nessa graça universal, na verdade, elas são eleitas segundo a sua decisão de crer em Cristo, né? Bom, já que Deus, em Cristo Jesus, abriu a possibilidade de uma graça universal, mas nem todo mundo vai ser salvo. Uma solução, segundo essa tese, é que, então, cada um decide se vai ou não crer em Cristo. Por isso é que uns vão ou são salvos e outros não. Mas aí já tem o problema clássico aqui, né? Que é da questão da soberania de Deus, da invalidação da soberania de Deus, que nós vamos passar por ele também. Então veja que essa primeira tese da eleição corporativa, ela traz os seus problemas, os seus muitos problemas. Por isso a ideia do estudo, uma solução que não soluciona. Ela soluciona em parte, mas aí ela traz outros problemas que complicam a própria tese. Ok, então tentaram aqui trabalhar, ou tenta-se trabalhar com essa tese, mas aí chega nesse problema final, que os eleitos, então, na verdade, são as pessoas que decidem a crer em Cristo. Por que trouxeram, então, essa tese? Com base, principalmente, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro fala lá que se dirige àqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus. Tá, então, já que a gente tem esse problema de tratar a questão da eleição com base na escolha do homem, nós explicamos isso com base em Pedro. Tá? Isso eu estou falando segundo a tese, tá, gente? Porque Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar lá, os eleitos segundo a presciência de Deus. Mas aí, já surge outro questionamento. Essa presciência de Deus, aqui, segundo Pedro, ela realmente está se referindo àquilo que se utilizam como resposta, de que essa presciência de Deus é a presciência que levou Deus a perceber, a notar e saber quais seriam aqueles que creriam nele? Porque o texto só está falando, eleitos segundo a presciência de Deus. O texto não está detalhando, dizendo que Deus teve uma presciência com relação à fé que algum teria no futuro. Ele falou com base na presciência de Deus e pronto. Ficou aqui. Então, numa tentativa de sermos um tanto mais transparentes com relação a esse texto, de verdade, ele não deixa claro que essa presciência foi com base numa fé futura de alguém. O que vocês acham? Vamos lá. Concorda ou sem corda? Esse texto, então, ele não deixa margem para esse pensamento. Aí, a gente volta naquelas questões que a gente falou lá no início.
as nossas questões emocionais, as nossas questões racionais, elas também podem nos levar a tentar interpretar versículos como esse de acordo com aquilo que mais traga paz ao nosso coração. Essa aqui é a verdade, né? Porque para a gente é mais tranquilo acreditar assim, eu acho. Eu acho que é mais tranquilo. Tá bom, eu aceito a eleição, mas eu aceito a eleição porque um dia Deus previu que eu iria crer nele. É mais tranquilo para o meu coração pensar nisso, né? Então, segundo essa tese, ou essas duas teses, as causas da eleição, segundo essa segunda tese, né? A primeira tese, a causa da eleição seria o mérito de Cristo. A causa dessa segunda tese, a causa da eleição, segundo essa tese, seria a fé e as obras dos crentes, porque, no caso, Deus teria previsto, anteriormente, até mesmo de forma redundante falando, Ele teria previsto a fé, teria previsto a obra dos crentes, e aí, por causa disso, Ele atribuiu eleição a essas pessoas, e eles então vieram a crer, e eles, portanto, foram dados como eleitos. Então, Deus prevê primeiro, e nós creremos depois. Os eleitos, então, são esses crentes previstos. A fé e as obras aparecem aqui, então, como causa da nossa eleição em Cristo. Mas aí tem uma outra questão sobre isso. Segundo essa proposta, essa ótica, essa visão, ela preserva de uma só vez a soberania de Deus, segundo esse entendimento. Por quê? Porque nesse caso Deus se apresentaria como um soberano para salvar, porque a salvação vem dele. Então a soberania de Deus seria preservada. Mas também seria preservada a supremacia de Cristo. Por quê? Porque a eleição e a predestinação viriam por intermédio de Cristo. Então a supremacia de Cristo seria preservada. Mas com essa tese também tentaria preservar a liberdade e a escolha do homem. Por isso é que eu falei antes, que essa tese da presciência de Deus, ela parece mais palatável para nós, porque, a princípio, essas três questões difíceis de a gente resolver, a soberania de Deus, a supremacia de Cristo e a nossa escolha, a nossa liberdade de escolha, se encaixariam perfeitamente aqui dentro. Então, por isso é mais fácil, é melhor ir por esse caminho, mentalmente falando, né? As três coisas caminhariam juntas, e a gente, em tese, não teria nenhum problema aqui. Mas isso, ao mesmo tempo, é um equívoco, porque aí vem a pergunta 4. Então, ok, a gente preserva a soberania de Deus, supremacia de Cristo, mas aí essa escolha do homem, se crê ou não crê, traz a pergunta 4. Se Deus, então, é todo-poderoso, e a soberania dele está preservada nisso, ele é soberano, e decidir salvar dessa maneira, a escolha de alguém por crer ou não crer, ela não estaria ao mesmo tempo invalidando essa soberania? E aí a resposta retórica é: sim, estaria. Porque como é que Deus decide, mas ao mesmo tempo eu escolho não acatar aquela decisão com base na minha escolha, com base na minha decisão individual? Então veja que também não é tão simples essa solução, porque agora nós temos uma outra pergunta para responder. Ou então Deus é soberano, de fato, totalmente, ou a soberania dele está preservada, ou então eu tenho toda a liberdade de decidir se eu sigo ou não a Cristo, se eu creio ou não nele. Nós não vamos conseguir unir as duas coisas. São caminhos opostos, contrários. Caminhos que levam para duas direções diferentes. Não temos como conciliar uma coisa e a outra aqui. Diga, pois não. Eu acho que não vai ter microfone hoje, não.
Aham. Uhum. Uhum. Sim. Então Deus estaria refém, né? Mais alguém, irmãos, quer fazer algum apontamento? Não? Pois é. Então, essa é a questão dessas duas teses. Deus estaria aqui refém dessa decisão do homem, né? E aí, por mais que alguém diga assim, a questão do não crer na eleição torna o homem soberano na tomada da sua decisão. E aí é bem isso mesmo. Por isso que nós falamos que não tem como, não há como conciliar as duas coisas. Por mais que eu tenha dificuldade de entender ou de acatar uma, que no caso aqui seria a eleição nesse caso, mas por outro lado, eu não posso tomar como verdade e não posso tomar como base a escolha soberana do homem, porque dessa forma eu estaria invalidando a soberania de Deus. Então, preciso ser tranquilo, caso, né, não creia na eleição, preciso ser tranquilo de entender que existe sim essa pergunta indigesta, difícil de responder, que é como é que você faz então com a soberania de Deus? Né? Isso precisa ser resolvido. Se não hoje, mas ao longo do tempo, isso precisa ser resolvido para o bem da fé, né, da própria pessoa, da vida cristã da própria pessoa. Então, quando a vontade do homem, né, quando esse decide crer ou não crer, pode impedir a realização da vontade de Deus de salvar esse mesmo homem? Então, segundo essa tese, sim, porque alguém poderia simplesmente não crer e decidir por si não ser salvo, né? Mas aí a gente não encontra amparo em outros textos bíblicos para isso. E aí a pretensa resposta para essas perguntas é a seguinte: Deus então decidiu por agir respeitando as nossas decisões. Ele respeita as nossas decisões. Então, na sua soberania, ele resolveu respeitar uma tentativa de responder a isso. Não é que Deus deixou de ser soberano. Ele é soberano. Tanto ele é soberano que ele, de antemão, ele já decidiu acatar a nossa decisão futura. Então, em tese, de novo, ele não perderia a sua soberania. É a resposta dada aqui pelos círculos que, teologicamente, passaram a ser chamados de arminianos, né? Então, segundo eles, há crentes que aceitam o exercício da livre soberania de Deus, e outros não, né? E aí vem outros de outros círculos teológicos que já vão dizer, que aí já são mais o lado reformado, né, que por exemplo, nossa igreja presbiteriana e tantas outras, que entende então que na verdade Deus é soberano, que nós não temos nenhum papel de mérito, um papel que leve a mérito na nossa salvação, que nós não podemos fazer nada tanto para ser salvos quanto para deixar de ser salvos, né? Essa outra linha nossa, mais precisamente, vai dizer isso. Olha, nós não só não podemos fazer nada para ser salvo, como uma vez salvos, nós não podemos fazer nada para não sermos mais salvos. Que Deus é soberano até mesmo nisso. E aí utiliza-se até mesmo algumas analogias simples do dia a dia, né? O seu filho, por mais que algum dia você o deserde, mas na verdade ele nunca vai deixar de ser seu filho. E aí, pegando ganchos do dia a dia como esse, aplica-se teologicamente para esse princípio. Uma vez somos filhos de Deus em Cristo Jesus,
E aí já eu vou citar um texto falado pelo próprio Jesus. Uma vez filhos em Cristo, nós somos filhos em Cristo, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para deixarmos de ser filhos dele. Tudo isso porque Jesus, lá em João capítulo 10, ele falando sobre ele mesmo como o supremo pastor, o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o supremo pastor. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala ainda que essas ovelhas ouvem a sua voz, elas ouvem a sua voz e o seguem. E aí ele fala outra coisa muito importante ali, que dá base para esse outro entendimento a respeito de filiação em Deus, que também o apóstolo Paulo falou em Efésios. E ele fala assim, que essas ovelhas ouvem a sua voz, o seguem, e ele diz que ninguém as arrebatará da sua mão. Ninguém. Ou seja, quando Jesus fala ninguém, ali dentro do contexto, porque ele fala a respeito do mercenário, né? Lá também no capítulo 10. E aí, por causa do contexto em que ele fala do mercenário, no contraponto com o supremo pastor, a gente pode imediatamente aplicar esse ninguém ao diabo. Ok, o diabo não pode realmente nos tirar das mãos de Cristo, enquanto ovelhas. Verdade. Mas, quando ele fala que ninguém as arrebatará da minha mão, é porque nem o próprio Deus irá nos arrebatar das mãos de Cristo, enquanto ovelhas de Cristo. Por quê? Porque já era propósito antecipado dele. Então, nem mesmo o próprio Deus. Então, com base nessa fala de Cristo, que ela é muito importante e elucidativa para essa questão, com base nela também, né? Nessa fala também, é que nós cremos que, de fato, nós não temos nenhum papel na nossa eleição, nem para tê-la, nem para perdê-la, né? Porque a gente volta lá para Cristo, por causa dos méritos únicos e exclusivos, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição únicas e eficazes, né? Para todo o sempre. Então, são com base em falas, em textos como esse, que nos levam, então, já para essa outra via de entendimento a respeito dessas questões. E que por causa disso e de outros textos mais, é que nós temos sempre essas duas linhas de entendimento, né? Então, segundo Efésios, a única causa da predestinação dos eleitos é o bom propósito de Deus. A gente viu lá em Efésios no capítulo 1, passamos até o versículo 3, 4, né? E no 4 ainda ele nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com o seu amor não merecido. Tem diversos significados para beneplácito aqui, né? Propósito amoroso não merecido. Então, segundo a carta aos Efésios, esta é a única causa de nós termos sido eleitos, e não algum mérito nosso, ou alguma futura crença, algum futuro pensamento positivo a respeito de Deus, alguma adesão futura. Mas primeiro ele, inclusive agora eu ia até falar uma frase aqui, mas eu vou transportar lá para João. Primeiro ele nos amou. Primeiro ele nos amou. Então ele nos amou primeiro, e devido a esse nos amar primeiro, é que nós o amamos. Então o próprio João nos mostra que não tem como haver essa ordem inversa, no sentido inverso. Não tem como haver primeiro eu amar a Deus. E por causa disso, essa tese da presciência, ela fica muito difícil de ser sustentada. Então Deus teria primeiro percebido que, em determinado ano, quando eu, no meu caso, pessoal, tinha 18 anos, ele percebeu, no ano tal ele vai me amar. E aí eu o amo. Não. Primeiro ele me amou. E aí no ano tal, por uma obra do Espírito na minha vida, eu passei a amar a Deus. É o que João nos diz. Pois não? Sim. Uhum.
Sim. Anterior. Sempre o amor de Deus anterior ao nosso amor por Ele. Né? É o que Deus fala para Jeremias, né? Que a gente até tem como um texto base para mostrar que Deus nos escolheu ainda no ventre. Pois é O Lúcio Wagner, quando a gente continua lendo aqui em Efésios 11, fala assim, ó, nele digo que no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uhum. Então, aqui está falando que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, não dependente da minha escolha ou de outra pessoa. Então, está claro aqui nesse texto. Né? Sim. O problema teológico que a gente tem, né? Uhum. Mas é interessante esse versículo aí que você colocou. Eu nem tinha anotado ele aqui, nem tinha passado por ele. Mas ele é importante mesmo porque lá no livro do profeta Isaías, o profeta falando a respeito de Cristo, ele fala que ele é o maravilhoso conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro. Aquele maravilhoso conselheiro que aparece, aquela expressão que aparece no livro do profeta Isaías, é uma referência ao conselho da Trindade, né? Que aconteceu ainda antes da fundação do mundo, antes do início dos tempos, né? Se é que a gente pode dizer assim, antes do início dos tempos. Então, ali o conselho da Trindade estava deliberando a respeito da criação, a respeito da salvação, a respeito da eleição, e o maravilhoso conselheiro Jesus Cristo é aquele que então tem cadeira cativa naquele conselho, porque ele era e foi, né, o executor de todo o conselho da vontade de Deus. Então essa referência que o irmão citou, ela é importante porque nos remete a Isaías também, aquela ideia traçada lá em Isaías. Então, irmãos, eu trouxe esse contraponto àquelas duas teorias primeiras para mostrar que não é só a doutrina da eleição que tem perguntas difíceis e sérias para serem respondidas, mas aquelas duas também. As teorias que afirmam uma deliberação da vontade do homem como soberana e como definitiva para a salvação, também tem muitas, e na verdade elas têm mais perguntas para serem respondidas do que a doutrina da eleição em si, conforme aparece aqui nas Escrituras. A doutrina da eleição, ela tem inclusive mais textos que a corroboram, tá? Ela tem mais textos que a corroboram. Se você observar, você vai encontrar muitos textos e princípios bíblicos que apoiam mais essa linha. E aí, no sentido contrário, nós temos muitos outros textos que não se juntam com a ideia de uma soberania da vontade do homem na escolha ou não da sua salvação, ou da sua eleição, da sua fé em Cristo Jesus. Então, acredito que é importante pensar nessas questões todas. E aí, segundo essa outra visão que nós temos apresentado, que é a visão que nós temos aderido aí de acordo com os tempos, conforme os tempos, a ordem correta dos decretos de Deus seria, primeiro, de acordo pelo amor de Deus, apresentado em Efésios, nós somos eleitos em Cristo, e de forma individual, não coletiva, mas nós somos eleitos em Cristo Jesus, e aí entra aquela parte difícil de digerir, que de fato Deus escolheu e elegeu individualmente, pelo seu amor e pela sua própria vontade, escolheu cada um de nós, os salvos, e aí resolveu não escolher outros, entra aqui então, a eleição dos crentes, e aí vem a eleição de Cristo como um redentor, como o redentor daqueles que são os eleitos e amados por esse Deus. E aí essa eleição então, ela depende única e exclusivamente do próprio Deus na pessoa de Cristo. E aí é por causa disso que cremos que de fato nós não conseguimos ter nenhum papel na nossa eleição e na nossa salvação. Exatamente porque tudo isso aconteceu antes de nós e aconteceu fora de nós. Aconteceu em Deus, aconteceu na Trindade. Em Deus Pai, em Deus Filho como executor e por meio do Espírito como aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É uma decisão que está fora de nós. Portanto, nós não conseguimos, então, alcançá-la. Essa então seria a ordem dos decretos de Deus, segundo essa visão aqui, tá? E aí, dentro desse debate todo, alguns termos aparecem também com
visões diferentes. O termo soberania de Deus. Passamos então por eleição, passamos por eleição coletiva, passamos por eleição individual, passamos pela ideia de mérito, né, de quem é o mérito, passamos pela ideia de decisão, e agora chegamos então noutra expressão, soberania de Deus. Né? E aí, os grupos de cristãos podem entender soberania de Deus, conforme essas visões que nós trabalhamos, de algumas maneiras diferentes. Então, soberania de Deus no aspecto calvinista, ou reformado, ou entendedor da eleição, conforme está escrito em Efésios, vai entender de fato a soberania de Deus como única e irrestrita do próprio Deus. Decisão única e irrestrita do próprio Deus. Ele é soberano, ele manda, ele faz, ele salva, ele elege quem ele quer, ou não elege quem ele não quer, conforme o seu bom propósito. Isso é soberania única e exclusiva de Deus. E aí o outro lado vai entender a soberania de Deus como, sim, ele manda em tudo, mas ele tanto manda em tudo, tanto manda na sua própria vontade, que ele mesmo resolveu aceitar a decisão do homem de crer nele. Então veja que essas duas visões, elas trazem implicações até para entendimento diferente, para visão diferente a respeito de assunto como a soberania de Deus. Por isso é que esse assunto da eleição ele é tão debatido e continua sendo importante, porque de fato ele acaba gerando para nós uma espécie de óculos pela maneira através do qual a gente vê a vida, através do qual a gente lê temas como esse, como a soberania. Então veja que uma expressão simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, por causa da maneira como nós entendemos a eleição de Deus. Né? Alguém então passa a ver a soberania dessa maneira, única e restrita da parte do próprio Deus, tanto que ele manda e decide, mas ao mesmo tempo alguém pode entender que ele é soberano ao ponto de resolver abrir mão quando ele deixa que o homem decida, que o homem escolha. Então essas são algumas questões complicadas que a gente precisa então resolver. E aí, irmãos, para finalizar essa parte, tem uma proposta de uma terceira via que tem surgido aqui nos últimos anos, bem mais recentes. Né? Nós temos então, de um lado, calvinistas, de outro lado, arminiano, mas aí teve alguém que teve uma outra ideia. Por que então nós não temos os calminianos? Ou calvinianos, né? Na verdade utiliza mais os calminianos, porque a gente pode ser aí um misto de calvinistas com arminianos, né? Então essa é uma proposta de uma terceira via, mas na verdade, no fim das contas, essa proposta dessa terceira via aqui, ela é uma mistura de todas essas que a gente já viu até agora, e no fim das contas ela chega somente naquele ponto lá. Deus é soberano, ok, Deus ele salva, mas ele salva com base na sua presciência, ele respeita a vontade do ser humano. Né? É só uma tentativa de conviver com essas duas vias, não tem nada mais além disso. Tá? Mas é só para falar que tem sim uma terceira via que está propondo algo assim. Pois não? Armínio seria arminiano hoje, nos dias de hoje. Porque a palavra, isso aí foi depois da reforma, que começou com João Calvino. Quando Calvino morreu, o Armínio tinha 4 anos de idade, estava começando. Então, é mais fácil o Armínio ter baseado nas ideias dele, porque o contrário não teria jeito. Mas lá no paraíso, quando Deus criou Adão e Eva, Deus sabia que o Adão ia cair, não sabia? Sim. O Adão escolheu cair, não foi? Sim. Porque Deus orientou ele, falou, você não pode comer aqui não, você não pode fazer isso, vamos supor. Ele foi e fez, e jogou a culpa na Eva, cuja Eva foi e jogou a culpa em Satanás. Aí nós vamos vindo para cá. Aí chegou lá na crucificação. Jesus estava lá para salvar, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê nele será salvo, todo. Então quem não crê não vai. Aí eu não sei se eu estou sendo arminiano ou se eu estou sendo calvinista. Por quê? Porque o cara, se ele não quiser crer, não vai crer, ué. Mas Deus já sabe que ele não ia crer. Sim. Na soberania de Deus.
Então, ele não foi salvo, não vai ser, porque ele quis. Aí, segundo o calvinista, não. Calvinista, ele não estava escolhido para ser salvo. Uhum. Aí tinha 2 ladrões, não tinha? Sim. Um da direita e outro da esquerda. O da direita se arrependeu, pediu perdão, e Jesus falou com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro blasfemou e falou. Esse que pediu a redenção de Deus e tudo, ele teria sido predestinado ou ele arrependeu ali agora e o outro o contrário? É uma polêmica muito grande. Então, segundo toda a salvação é feita por Jesus. Uhum. Eu acho que esse negócio de calvinismo e arminianismo, que é a igreja presbiteriana, não posso falar aqui, porque ela é calvinista. Sim. Mas a Assembleia Batista, quase todos são arminianos. Uhum. E isso aí não vai interferir em nada a salvação de ninguém aqui dentro. Não é isso? Então, aí tem alguns aspectos aí. Primeiro, por exemplo, nós temos o aspecto das questões que envolvem eleição e salvação pré-queda e pós-queda, né? Porque antes da queda, estava até relendo esses dias Gênesis, a gente não pode esquecer que antes da queda, tudo que Deus havia criado e feito era muito bom, tanto que o próprio Deus viu que era muito bom, era perfeito. Então, antes da queda, o ser humano ele tinha livre-arbítrio total. Ele tinha decisão, né? Deus próprio deu para ele poder de decisão, né? Pré-queda. O problema veio depois da queda, porque aí depois da queda, com todas as nossas vontades, com toda a nossa volição, conforme o nosso aspecto, com todo o nosso aspecto interior, já agora contaminado pelo pecado, então a gente perde o nosso poder de decisão com relação à decisão de crer em Deus e de crer em Cristo, de buscar a Deus. Então aí já tem outro problema gigantesco, que é o movimento que acontece no pós-queda, né? E aí, então quando a gente vai lá para o ponto que você colocou, do pessoal lá ao redor de Cristo na cruz, então se entende-se que aquele que creu, era porque na verdade ele tinha sido eleito por Deus. O que não creu, não havia sido eleito, segundo, né, a visão reformada, né? A visão reformada ela é baseada nessas questões que envolvem o entendimento do pré-queda e do pós-queda também, né? Então, por isso que a gente tem todo esse conjunto aqui de entendimento e de visão diferenciado a respeito da nossa salvação. E aí, eu concordo com você quando você falou que essas questões elas não interferem na salvação. Eu concordo até certo ponto. Concordo, vamos dizer assim, eu concordo nos 50%. Eu concordo nos 50% porque, primeiro, realmente, elas não interferem na nossa salvação. Por quê? Porque, conforme já falamos, a nossa salvação ela não depende de nós, né? Não depende de nós. Então, nessa parte, sim, eu concordo, não altera. Mas aí, vamos dizer assim, eu desconcordo, né? Como diz os meninos na escola, eu desconcordo no ponto de que a nossa salvação ela tem aspectos, né? Nós temos a nossa salvação posicional, que é quando Deus, em Cristo Jesus, nos torna filhos e nos dá o status de filhos, então nós somos salvos. Mas temos a nossa salvação no aspecto de santificação, tanto que nós temos a palavra para nós desenvolvermos a nossa salvação, né? Esse desenvolver da nossa salvação, ele tem a ver com esse aspecto de santificação. E aí, se eu creio que eu tenho poder de decisão, que eu tenho poder de vontade, poder de decisão com relação a essas questões, eu acabo trazendo para o aspecto da minha santificação o mérito de ser santificado. E aí é nessa parte que eu não concordo. E eu sei que você não colocou isso, porque pelo que você colocou, você estava falando dentro do contexto da salvação, né? Lá do tornar-se filho de Deus, né? E aí, mas eu discordei nos 50%, mas só tentando mostrar esse outro aspecto da nossa santificação, né? Ô, Lúcio Wagner. Pois não. Você que já passou o tempo, mas rapidinho. Com relação ao comentário do irmão, realmente é muito importante a gente ver a questão da pré-queda e pós-queda, porque o que tirou o nosso livre-arbítrio foi o pecado. Então, assim, o que a gente acredita é que foi o pecado que tirou. Então, Adão e Eva tinham plena capacidade de escolha, digamos assim. Eles tinham todo o livre-arbítrio. Uhum. Mas quando a gente peca, o próprio Deus falou para Adão e Eva, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Quando eles comeram, eles não caíram duro e morreram, fisicamente. Mas o que Deus estava falando era espiritualmente. Então, a partir do momento que eles comeram, eles morreram espiritualmente. Como eles morreram, eles não têm capacidade de se dar vida novamente. Eles morreram, né? Então, realmente são dois momentos.
o que a gente vive hoje é uma incapacidade de escolha por causa do pecado que entrou no mundo. Então, Adão e Eva realmente tinham um livre-arbítrio, né? A gente acredita. Uhum. É o Adão que quer falar? Ah, foi? Tá. Então, meus irmãos, é o Márcio? É o Márcio? Vai falar? Tá. Eu queria ler um texto aqui, Mateus 11, 21, onde Cristo, acho que é um texto bem prático, assim. Cristo fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se tivesse operado milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. Então, aqui se os arminianos estivessem correto, Cristo acabou de dizer que naquelas cidades eles iriam se arrepender se ele fosse lá fazer milagre. Mas ele foi lá. Então, como é que Cristo viu dessa presciência da ótica humana que lá haveria fé nos corações, mas ele não foi lá operar, né? Então, aqui na nossa ótica, né, eles não, pela soberania de Deus, eles não foram predestinados à salvação. E Cristo simplesmente não foi lá fazer os milagres, porque eles não foram eleitos. Mesmo ele vendo, se ele fosse lá, eles iriam crer, eles iam se arrepender. Ok. Então, devido ao nosso tempo, nós já vamos concluir, tá? E só uma nota final aqui no nosso estudo a respeito dessas questões todas. Alguém já disse que a nossa eleição não seria necessariamente para a gente entender, porque, conforme a gente já está vendo, é bem difícil entender, né? Que não seria para a gente entender, mas seria para a gente desfrutar, né? Então, você que chegou a esse entendimento de que você deve crer em Cristo e seguir a Cristo pela via da eleição, desfrute da eleição. A eleição, ela traz paz ao nosso coração, traz a tranquilidade de sabermos que nós somos filhos de Deus, que nós não vamos perder essa filiação por nada, nem nós mesmos vamos tirar isso de nós, nem o próprio Deus, nem o diabo. Então, isso tira o medo do nosso coração, tira a ansiedade do nosso coração com relação ao nosso futuro eterno. Então, desfrute. Se você ainda não chegou a esse entendimento, no sentido de, eu creio na eleição, ou no entendimento de, olha, eu não creio, ou eu quero crer, mas tenho muita dificuldade ainda, né? Conforme eu disse no início, calma, vai procurando, vai conhecendo mais, e você vai chegar ao entendimento. Eu gosto muito de quando Paulo fala a respeito disso, que o entendimento de Cristo chegue, alcance o vosso coração, né? E tomara que isso aconteça. Pois não. Rapidamente, só para... Acho que eu já conversei com várias pessoas que têm dificuldade em aceitar a doutrina da predestinação, da eleição, justamente querer imputar em Deus uma injustiça. Sim, sim. Né? Então as pessoas têm muita dificuldade de dizer que Deus Deus não poderia ser injusto, escolhendo um e não escolhendo outros. Acho que o primeiro, não vou dizer a receita, que eu não sei, mas acho que quem tem essa dificuldade é conhecer um pouco mais a palavra e buscar mais conhecer o ser de Deus, né, e sobre a sua justiça, né, porque você partindo desse ponto de que Deus é todo justo em qualquer situação, eu acho que abre muito a mente para entender essa questão da doutrina da predestinação. Porque as pessoas falam assim, mas Deus mandaria uma pessoa para o inferno só porque Ele quis mandar? Entendeu? Então acho que é isso, é tentar compreender melhor a justiça de Deus, que nós temos um Deus totalmente justo, plenamente justo, e tudo que Ele faz é justo, né? Entendendo isso, eu acho que facilita a compreensão dessa doutrina. Sim, muito bom. E aí, agora, finalizando de verdade, né, que a gente fala assim, vamos terminar, e aí fala mais uns 15 minutos, né? Mas eu gostei muito de uma vez, o Dr. Russell Shedd falou uma coisa que para mim foi interessante demais. E ele falando sobre esse assunto. E ele disse que depois de uma pregação que ele fez aqui mesmo, em Efésios, um jovem o procurou depois do culto e estava meio aflito. Ele falou, pastor, eu hoje,
eu sou arminiano na minha visão a respeito da salvação, mas eu tenho lido a Bíblia, eu tenho lido Efésios, e estou com uma inquietação muito grande no meu coração, porque eu tenho visto esse outro lado, mas eu ainda não consigo crer nisso. Ainda não consigo crer nisso. O que eu faço? Aí ele falou exatamente o que a gente sugeriu aqui. Ele falou, bom, continue procurando conhecimento, mas, nesse meio termo, viva a via que mais te aproxima de Cristo. Viva a via que mais te aproxima de Cristo. Viva o que te torna mais santo. Por que ele falou isso? Por causa daquilo que está lá em Efésios, porque nós somos eleitos nós somos eleitos para sermos santos diante de Deus. Então ele falou, até resolver isso na sua cabeça, no seu coração, viva o que te torna mais santo, o que te aproxima mais de Cristo. Então, alguém ainda tem dificuldade com isso? Calma, vamos conhecendo mais e vivendo aquilo que nos torna mais santos diante de Deus. Certamente o Senhor vai esclarecer ainda mais o nosso coração, tá? Então eu queria trazer aqui esse estudo teológico, mas ao mesmo tempo com essa tentativa de ser mais prático na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que a gente continue vivendo para a glória de Deus, tá? Enfim, terminados, irmãos. Deus nos abençoe em mais um restante de dia e nos prepare para a noite. Amém.